pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma operação de rompimento ou de suporte ou de resistência utilizando a leitura de fluxo. Eu vou mostrar para vocês de forma bem detalhada como que funciona a interpretação do fluxo para você pegar esse tipo de movimento com bastante clareza. Bom, primeiramente a gente precisa analisar se o mercado está numa faixa de suporte relevante. Tá? Lembrando que faixas de suporte relevante ou resistências relevantes, quando o mercado ele ganha essas faixas de preço, o preço ele tem que deslocar rápido. Tá? São regiões onde o mercado tende a acelerar o movimento. Por isso que operações de rompimento elas precisam ser em regiões onde você, através de um panorama pré-mercado, através de uma leitura de contexto, a partir daquele ponto o mercado precisa acelerar. Por isso que a operação de rompimento não pode ser realizado em qualquer suporte e resistência. Precisa ser regiões de fato importantes, ok? E a operação que eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, eu realizei essa operação junto com o pessoal da sala ao vivo, tá? Desde o momento da entrada até ali as movimentações onde eu iria soltar uma parcial, onde eu iria zerar a operação. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que foi feita essa operação. Bom, primeiramente, pessoal, eu já tinha aqui como definido um suporte importante do dia anterior, uma faixa de preço onde o mercado veio caindo dentro de uma estrutura de baixa, ele respeitou e veio fazer um pullback. No dia em questão aqui, que foi o dia 6 de janeiro, o dólar ele abre, ele acumula bem aqui próximo do fechamento do dia anterior, ele tenta subir, não consegue e o fluxo vendedor ele vem forte. Entendendo que esse movimento aqui era praticamente um pullback da queda do dia anterior, o próximo movimento esperado que a gente aguarda aí é um rompimento do suporte. E aí o que acontece? O mercado chega nessa região, ele começa a entrar bastante agressão de venda nessa faixa de preço, principalmente pelo cheio, e ele continua respeitando como suporte. A princípio, pessoal, num suporte a gente avalia o quê? Compras, certo? Em resistências, vendas. Porém, o contexto para o dia, pessoal, lembrando que existe uma análise além da leitura da fita aqui, que é a leitura do contexto. Nós tínhamos um contexto para o dia bem vendedor para o dólar, tá? Nós tínhamos um cenário de risk-on para o dia. Então, num cenário onde o contexto ele é mais vendedor, a gente consegue ali definir, poxa, é melhor comprar ou é melhor pegar um rompimento? Então aqui para mim, eu optei pelo rompimento devido ao contexto do dia, tá? Então eu percebo, né, que o dólar está sendo respeitado aqui como suporte. E aí, galera, como que você faz uma análise de fluxo na região para te dar o time da entrada? Primeiramente, o que nós precisamos entender, pessoal? Numa faixa de suporte, o que é a ordem natural das coisas acontecer? Bastante venda e o mercado não consegue cair. Isso indica que o mercado está suportando as vendas, ou seja, uma faixa de suporte importante. Só que em contrapartida, pessoal, quando o comprador ele entra, ele precisa deslocar preço. Essa é a ordem natural de um suporte. Muita venda, o mercado ele não cai. Quando entra compra, o mercado sobe. Tá? Essa é a ordem natural. Então, para mim fazer uma operação de rompimento, pessoal, geralmente eu preciso que essa ordem seja invertida. Eu preciso que o vendedor agrida essa região, traz um deslocamento e quando o comprador ele compra, ele não consegue deslocar. Ou seja, uma inversão de bipolaridade. Lembrando, ordem natural das coisas no suporte, muita venda e o mercado não cai. Entra compra e o mercado sobe. A resistência é o contrário. A resistência à ordem natural das coisas é o comprador compra, o mercado não sobe. O vendedor bate, o mercado cai. Essa é a ordem natural. Aqui, como eu vou fazer uma operação de rompimento, eu preciso que tenha uma inversão dessa ordem natural, tá? Que é o vendedor agredir e o mercado cair. O comprador comprar e o mercado não consegue subir.
beleza? Então vamos lá, pessoal. O que já começa a me chamar a atenção aqui? O que começa a me chamar a atenção é que na região continua entrando muita venda. Ou seja, o vendedor ele continua forçando para romper essa faixa de preço. E ao mesmo tempo, galera, olha o que eu começo a observar. Eu vou passar para vocês olhando times aqui filtrado. Eu começo a ver compras aqui na região pelo mini, pessoal. Compra 33,5, compra 32, compra 31,5. Perceba uma coisa, pessoal. Compra 33, compra 32, compra 31,5. Vocês percebem que está entrando compra, mas o mercado não está subindo. Pelo contrário, ele está caindo. Olha só, ele cai. E quando eu olho aqui no cheio, pessoal, eu vejo compra a 32,5, a 32, a 32,5. E o mercado está onde? 32. Ou seja, eu já começo a perceber, pessoal, que o comprador está comprando numa faixa de suporte, mas o preço não está subindo. Só que agora eu preciso entender, galera, se o vendedor ele vai conseguir deslocar preço. A ineficiência compradora dentro de uma faixa de suporte, ela já está muito clara para mim, que o comprador não consegue fazer o mercado subir, ok? Agora eu vou soltar o replay e vou fazendo de forma pausada para vocês entenderem o movimento ali na vírgula, ok? Ó, soltei o replay. Deixa eu até arrumar minha linha de spread aqui, porque boa parte do deslocamento eu olho por aqui, tá bom? Vamos lá. Percebam, estão vendendo a 2,5 e o spread está vendedor 2,5. Ou seja, o mercado aceitando o preço do vendedor. Ó, entra a venda 32, spread é 32. O spread 2 com 2,5, 2,5 com 3. Agora o comprador começa a comprar, começa a deslocar um pouquinho para cima. Percebam, pessoal, que tem ofertas vendedoras na região do 33, 33,5 e o comprador não mostrou interesse de buscar aqueles lotes. Ou seja, pessoal, uma faixa de suporte, geralmente o interesse ele é mais comprador. Por que que o comprador não está mostrando interesse? E agora, pessoal, eu tenho oferta compradora na região do 30,5. Vamos lá. Olha só, o vendedor bate 1,5, bate 1, bate 1, ó, o spread é 1. O que está acontecendo aqui, galera? O comprador, ele a princípio comprou 34, 31, 33, 32, 31, 32, 32. Olha o tanto de compra que entrou aqui nessa região do 31, 32. E o mercado não está trabalhando acima do 32. Olha as compras que entrou no cheio. 2,5, 2, 2,5. E o mercado trabalhando abaixo, com o vendedor, pessoal, conseguindo deslocar preço, mostrando interesse, pessoal, que ele quer os lotes que estão sendo ofertados na compra. O que eu acabei de observar aqui, pessoal? Que tinha lote ali no 33, 33,5 e o comprador ele não mostrou interesse. O que automaticamente aconteceu? O vendedor baixou a oferta para o 31,5. Então eu já tenho aqui, pessoal, um stop muito bem definido. Onde está o meu stop? 34,5. Por que 34,5? Porque entrou bastante compra nesta região do 32, 33. O mercado não está conseguindo trabalhar para cima. Eu tinha a oferta vendedora no 33, 34, o comprador não mostrou interesse, mostrando ali uma exaustão compradora. E agora eu percebo que o vendedor está agredindo e está deslocando o preço. Portanto, pessoal, lembra da ordem natural das coisas?
Um suporte, a ordem natural é venda, venda, venda e o mercado não cai. Está acontecendo isso? Pelo contrário, né? Está entrando venda, venda, venda e o mercado está caindo. Lembrando, num suporte, o que então tem que acontecer? Compra, compra, compra e o mercado sobe. E o que está acontecendo? Compra, 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 compra e o mercado não sobe. Então eu tenho a inversão do movimento me permitindo, assim, fazer uma operação de venda nas mínimas com stop a 34,5, onde eu tenho um rompimento que eu expliquei para vocês, que uma região de suporte importante tem que deslocar o preço rápido. Repara que está entrando bastante venda na região com deslocamento, ou seja, o vendedor agredindo e o mercado caindo. Eu tenho liquidez lá no 20, então o meu alvo desta venda é lá na região do 20, tá? Chegando naquela região, por ser uma região que eu já percebo que tem oferta compradora lá, é onde o mercado pode começar uma realização ou até mesmo uma montagem de posição compradora. Percebam, pessoal, que após o rompimento existe uma reação compradora tomando a 30 no cheio, 31, desculpa, 30 e o mercado não consegue subir. Este cara aqui, pessoal, ele é um cara que confirma pra gente que o rompimento ele está validado, ok? Agora, galera, o mercado ele tem espaço para pesar. Por quê? Porque ele acaba de perder uma faixa de suporte importante, ok? Nesse momento, pessoal, a gente precisa tomar um cuidado com possíveis falsos rompimentos, tá? Uma vez que o rompimento ele é confirmado pelo fluxo, onde entra fluxo vendedor com deslocamento de preço, quando o comprador ele toma, o mercado cai na cara dele. Repara, esse cara ele comprou a 31 e o mercado caiu. Percebam isso daqui, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês aqui no sujo. Olha só, ele comprou 31, o mercado negociou a 30. Em seguida, compraram a 30, o mercado negociou a 29. Ou seja, entra a compra, mas o mercado cai. Então, esse tipo de movimento, pessoal, não pode voltar para cima do 30. Então, você pode proteger essa operação no break-even para que essa operação não vire um prejuízo. E você tem alvos lá naquela região do 20. Por que alvos na região do 20, pessoal? Todas essas regiões que começam a aparecer ofertas de compra são regiões onde o mercado tende a parar para brigar. E aqui são regiões onde o mercado pode ter uma montagem de posição compradora ou até mesmo uma realização do vendedor. Perceba o movimento que continua acontecendo, pessoal. Compra 26 no cheio, o mercado já volta a pagar 25. Compra 26 no cheio novamente e o mercado paga 25. Perceba que entra compras, mas o que acontece é que o mercado ele cai. Perceba, mais compra 25 e olha o mercado negociando 25, 24. Isso significa, pessoal, que o spread está na mão do vendedor. O vendedor está fazendo o que quer com o mercado, ok? Então, pessoal, esse movimento é um movimento onde você consegue fazer uma operação vendendo na mínima do dia ou comprando na máxima do dia, sempre dentro de uma faixa de preço importante, onde você já tem dentro de uma análise de contexto que a partir desse rompimento precisa ter uma aceleração, ok? Lembrando, você não vai fazer isso em todo suporte e resistência, então você também precisa saber fazer uma interpretação de contexto para avaliar se aquela região vale sim um rompimento ou não, tá? Porque senão você vai pegar ali todo o rompimento e muitos vão voltar na sua cara, até porque 80% dos movimentos eles falham, tá? Por isso que é importante você saber escolher qual faixa de preço que vale fazer um rompimento, tá bom? Futuramente eu faço um vídeo explicando para vocês em como analisar
o contexto para entender qual faixa de preço vale operação de rompimento e qual não vale, beleza? Então, isso aqui foi uma operação realizada na sala ao vivo, tá? Com os alunos lá, e uma operação que se desenvolveu muito rápido, beleza? Lembrando que a opção de zerar a operação com 10 pontos, isso é muito pessoal. O que você precisa saber de forma técnica é que aqui é uma região que ele vai brigar, é uma região que pode ter sim, a partir desse movimento, um pullback, né, para ele respirar e depois voltar a cair. Tá? Então, zerar a operação, soltar uma parcial ou até mesmo só proteger e pagar para ver, isso é muito individual, tá bom? Isso é de cada um tem sua meta definida, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês a entender um pouquinho mais sobre um dos movimentos do Tape Reading, tá? Daqui para frente eu trarei uma série de vídeos explicando movimentos isolados, tá? Vídeos mais curtos e movimentos mais isolados para vocês irem aí no backtest de vocês, fazendo replay, estudando, conseguirem validando quais os tipos de movimento que para vocês são interessantes fazer no dia a dia, tá bom? Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar aquele like. Se você é novo, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo. Valeu!